Hoje é dia de falar sobre bolsa de valores, em específico de uma ação que é uma das queridinhas da maioria dos investidores brasileiros da bolsa, e existem alguns motivos para ela ser uma dessas queridinhas. Eu estou falando da Itaúsa, mas a ideia é que depois da vinheta você descubra se está na hora de vender, de comprar ou de não fazer nada com Itaúsa. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Ótica do Dinheiro, meu nome é David Guedes e antes de eu começar o vídeo, é claro que eu vou pedir para você deixar o seu like aí, que nos ajuda bastante a crescer, a evoluir. Se porventura você não é inscrito ainda no canal Ótica do Dinheiro, não perca essa chance, nem deixe para fazer isso depois. Clica aí para se inscrever e já aproveita para ativar também o sininho das notificações. E bom, sem mais delongas, vamos falar um pouco de Itaúsa, ela que é uma holding que controla atualmente Itaú, Duratex, Alpargatas, NTS e Itautec. O chamado conglomerado surgiu em 1966 e foi o primeiro banco de investimentos a se constituir no país. Na época se chamava Banco Federal Itaú de Investimentos S.A. Depois de algumas outras alterações de nome, passou em 1991 a ser chamada finalmente de Itaúsa. Isso se deu em 30 de abril, curiosamente, 10 dias antes do nascimento desse que vos fala. Talvez por isso eu tenha uma identificação especial com essa empresa. E talvez por isso a Itaúsa se dá tão bem com os investimentos que ela faz. Bom, e um dos motivos pelos quais os investidores gostam tanto da Itaúsa é que ela carrega boas empresas justamente por ter essa característica de holding, que lembra muito uma certa outra empresa chamada Berkshire Hathaway, controlada por nada mais nada menos que o maior investidor do mundo chamado Warren Buffett. E não, eu não estou aqui comparando a Itaúsa com a empresa do Buffett, mas existem sim semelhanças no modelo de negócio. Hoje, a participação em Alpargatas representa dentro da Itaúsa 4,6%. Alpargatas, para quem não conhece, é a fabricante de Havaianas. A Duratex representa 3,6% em Itaúsa e o Itaú 91,8%. E não dá para deixar de citar que, como a Itaúsa é dona de grande parte do Itaú, ela também acaba sendo dona de uma boa parte da XP Investimentos. Isso porque, caso você não saiba, o Itaú é dono de 46,05% da XP Investimentos, o que, diga-se de passagem, foi um excelente negócio por Itaú. Apesar das brigas recentes entre as duas marcas, ambas acabaram crescendo bastante em marketing com esse movimento todo, porque quem não conhecia a XP ou quem não conhecia a parte de investimentos do Itaú passou a conhecer, ou quem já conhecia talvez tenha conhecido melhor. E dentro desse contexto todo, do Itaú ser dono de praticamente metade da XP, a gente tem um fato muito a favor do Itaú e que acaba de tabela sendo um fato muito a favor da Itaúsa também, que é a XP ter aberto o IPO, ou seja, capital, na Nasdaq lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. E de lá para cá, a cotação da XP tem subido bastante, ela que nesse ano já subiu mais de 47%. Mas enquanto isso, a Itaúsa caiu cerca de 25% também nesse ano de 2020, muito por conta da crise. Mas se a gente analisar num contexto dentro da Bolsa, ela acabou ficando para trás, assim como os principais bancos aqui no Brasil também, em relação à maioria das empresas do Ibovespa, ou seja, o próprio índice não caiu tudo isso que a Itaúsa caiu nesse ano. Mas será que isso representa uma oportunidade de compra? Será que a Itaúsa ficou muito barata agora? Vale a pena entrar? Não vale? Bom, antes de eu te mostrar um pouco mais de detalhes, eu quero dizer que eu não emito nenhum parecer em relação à compra ou venda de ações. Eu não emito aqui no canal nenhuma espécie de recomendação, de orientação para comprar uma ação. Mas eu sei de alguém que está com uma recomendação de compra de uma ação. E você pode conferir isso de graça. Inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, que é um relatório completo sobre a Itaúsa, da Levante Investimentos, que é uma casa de research, uma casa de análise de ações, que está sim recomendando compra das ações da Itaúsa e tem lá um target price também. Então, através desse link, você vai ter acesso também, além da análise, o target price da Levante para a Itaúsa. Ou seja, quanto de fato a Itaúsa vale hoje no mercado, sendo que, obviamente, por ser uma recomendação de compra, o preço dela está inferior ao que ela vale. Então, se você quiser saber exatamente quanto Itaúsa tem de upside, dá uma conferida aí nesse relatório que é gratuito e eu achei muito bacana
por isso que eu estou compartilhando aqui com você. Mas só faça isso depois de assistir todo o vídeo, acompanhar a continuação do meu racional aqui. E é óbvio que se você está gostando do conteúdo, não pode faltar o seu like também. Bom, agora na sequência, eu vou te mostrar aqui pelo Trademap Web alguns dados interessantes para a gente analisar sobre Itaúsa. Então, vou compartilhar a partir de agora a tela aqui com você, para a gente olhar justamente esses dados de Itaúsa. Eu estou aqui falando no dia 22/7, o pregão terminou recentemente e a Itaúsa fechou o dia aqui cotada a R$ 10,53. E vamos dar uma olhada aqui nos números da empresa. A gente tem aqui uma empresa com um patrimônio líquido crescente. Olha, se a gente for observar aqui nos últimos anos sempre crescendo, o patrimônio líquido de Itaúsa. Então, pode ser um ponto a se observar, um ponto positivo. Depois a gente vai ter aqui também o índice de preço sobre lucro. Eu gosto também sempre de dar uma olhada. Então, se a gente observar nos últimos períodos aqui, eu tenho aqui a partir de 2017, por exemplo, dá para observar o quê? Ela não está no menor índice preço-lucro, mas também não está no maior índice preço-lucro. Isso aqui pode dar uma certa tranquilidade, óbvio, que analisando com vários outros indicadores em relação ao preço da empresa, sobre se ela está cara ou barata. Pelo menos ela não está aqui no pico, não está na máxima em relação ao seu lucro, então isso já é um sinal bom, Notem que a gente tem aqui outras barras aqui de trimestre mostrando ela em patamares mais altos do que está atualmente. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no crescimento de lucro líquido da Itaúsa. Então, notem o seguinte, o lucro líquido obviamente diminuiu aqui no primeiro trimestre, no segundo trimestre. Olhando também, a gente não pode deixar passar a questão da crise, enfim, que a gente está vivendo. Mas a Itaúsa não comprometeu de uma forma muito significativa o lucro líquido dela nesse período também. Óbvio que teve uma queda, isso já era esperado, mas nada que abalasse demais, abalasse em demasia a empresa. E depois aqui eu quero mostrar um outro detalhe, eu não vou fazer uma análise completa, até porque você vai ter também acesso justamente ao relatório completo da Levante para ver todo o racional por trás. Mas um fato para a gente analisar aqui bem importante é o dividend yield da empresa, ou seja, quanto ela paga de dividendos por ano. No último ano, a Itaúsa pagou 7,76% de dividendos. Nos últimos 2 anos foram 17,33% de dividendos. Para que eu quero chamar atenção em relação a esses números aqui? Quando a gente faz uma análise direta com a taxa Selic atual versus quanto a gente tem de dividendos aqui, a gente tem uma margem muito grande, uma diferença muito grande de dividendos que a Itaúsa paga em comparação ao CDI, em comparação à taxa Selic, ou seja, a uma aplicação que me rendesse algo próximo da taxa Selic. E para você ter uma ideia, esse número aqui é quase 350% do CDI, ou seja, ela paga bons dividendos, principalmente a gente comparando aí com a taxa Selic que está em queda, e os dividendos da Itaúsa permanecem sendo muito bons, ou seja, eles não acompanharam uma queda do CDI, por exemplo, eles permaneceram altos enquanto o CDI e a Selic caíram muito, então ali a gente acaba tendo uma certa vantagem, pode ser sim um diferencial, uma assimetria aqui de ganhos, e isso pode ser interessante para você. E um ponto que a gente não pode deixar de mencionar é que você não ganha somente com os dividendos, você ganha também com o crescimento da empresa, com o crescimento da cotação da empresa também, a valorização da empresa. Então, em se tratando de uma empresa boa pagadora de dividendos, historicamente boa pagadora de dividendos, a gente tem ganho dos dois lados. Então, a gente precisa considerar, sim, ambos quando a gente pensa em retorno do capital investido. E também, muita gente acaba gostando da Itaúsa por esse fato que eu vou mostrar aqui, que é justamente o aumento dos dividendos conforme vai passando o tempo. Então a gente tem aqui esse histórico que mostra justamente no Trademap aqui, a gente tem acesso a isso, mostrando essa evolução dos dividendos, um crescimento dos dividendos. Então, olhando para o passado, nos dá essa expectativa de poder esperar um retorno também interessante, Se a gente basear no histórico recente, a gente gera uma expectativa também de um retorno dessa magnitude aí, sendo um investidor de Itaúsa.
E como eu já sei que muitos de vocês perguntam se eu tenho ou não tenho Itaúsa, eu vou abrir o jogo aqui para vocês. Eu tenho Itaúsa na minha carteira. Aliás, Itaúsa é uma das maiores posições da minha carteira de ações. Bom, agora que eu já confidencializei aqui que eu tenho Itaúsa na minha carteira e que ela representa bastante na minha carteira também, eu quero saber se você tem Itaúsa na sua carteira. Onde é que você coloca? Aqui embaixo nos comentários. Se você tem Itaúsa ou se porventura você não tem Itaúsa, coloca aí também o porquê você não tem Itaúsa, porque eventualmente você não acredita na empresa. Eu vou gostar muito que você compartilhe aí o seu racional também, com certeza vai agregar não só para mim, como para todos os outros investidores que vão assistir esse vídeo. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo e se gostou, compartilhe com alguém que importa para você, alguém que você sabe que também vai aproveitar esse conteúdo aqui e de quebra você ajuda também esse conteúdo a ser propagado e o canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.